página Como Viver Leve e Feliz, trazendo aqui hoje mais um tema à luz da constelação familiar. Na verdade, aqui é o Perfume de Histórias, que é uma série onde a essência da história nos faz entrar em afinidade com a essência, com a nossa essência, ou melhor, com a essência do incômodo que nos traz tanta dor, tanto sofrimento. E qual é o grande barato do Perfume de Histórias? É que através da descontração nós conseguimos alcançar e entender, ter a compreensão mais plena do que realmente está escondido atrás daquele incômodo, né, que nos persegue. E o tema de hoje é a impaciência. Você se encontra impaciente? Você se acha uma pessoa com impaciência? Pois é, o grande problema da impaciência é que, assim como a raiva, a impaciência é uma emoção secundária. E por ser uma emoção secundária, ela esconde a verdadeira emoção que nos tira do nosso lugar, que nos tira do sério, digamos assim, né? Que nos leve para uma zona de conflito, a ponto de alcançarmos um confronto. Agora, sendo uma emoção secundária, isso denota que, na verdade, nós, enquanto seres que vivemos as emoções, não estamos totalmente integrados com a inteligência emocional. Porque se nós formos estudar a inteligência emocional, vamos saber, de pronto, identificar e categorizar cada emoção que a gente venha a sentir. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está sentindo algo por alguém ou em alguma situação que a gente fica assim, nossa, mas eu não consigo entender o que eu estou sentindo, mas estou sentindo algo, mas é algo que assim, que não é algo tão bom, né? É algo que te traz um desafio para se manter na plenitude. Quando a gente não consegue é porque de alguma forma a gente não conseguiu alcançar a inteligência emocional. Então, o convite que eu te faço é: vamos buscar agora nessa fala aonde está a sua impaciência. Para buscar isso, eu desenhei 3 categorias de impaciência. A primeira é aquela que causa o afastamento. Quando essa impaciência chega a esse ponto, é porque de alguma forma o nosso ego de poder, não é um poder de tomar poder na vida, mas é um poder de se colocar como um chefe, não como um líder, mas como um chefe. Aquele que quer que as coisas e as pessoas caibam dentro do seu projeto de perfeição, de coisas que vêm para ele, que caibam dentro da sua plataforma de perfeição, o que ele já desenhou e riscou. Quando isso não acontece, esse ego de poder, esse poder pequeno, esse falso poder, essa pessoa começa impacientemente a criticar o outro, a julgar, a diminuir, a humilhar o outro. Essa é uma impaciência que vai afastando as pessoas, caso essas pessoas não tenham a necessidade de ficar próximo a essa pessoa que é impaciente. O segundo movimento, a segunda categoria de impaciência é a impaciência do sofrimento. Essa pessoa que tem a impaciência do sofrimento, ela carrega dentro de si uma necessidade não atendida, como diz o Bert Hellinger na constelação familiar, pois a necessidade não atendida, ela faz com que a gente faça com que o outro, qualquer outro que venha na nossa vida, atenda a essa necessidade. E aí o muito engraçado é que isso pode ser aplicado em qualquer lugar. Eu já vi várias pessoas dizendo:
que as pessoas que dependem, né, da UPA ou de algum órgão hospitalar, mesmo que seja da área privada. As pessoas dizem, às vezes eu não tenho nem tanta dor, mas para que as pessoas me atendam de pronto, eu já chego lá gritando, chorando, dizendo que está doendo e tudo mais. Ou seja, são perfeitos artistas, né? Vivem no mundo da ilusão. Aquele que quer ser atendido a todo custo. Mas tem também esse sofrimento, que é um sofrimento da escassez. É a pessoa que impacientemente quer receber mais do que o outro. Seja a escassez de dinheiro, a escassez de atenção, escassez de carinho, escassez de comida, de qualquer coisa. A pessoa entra na fila, ela viu uma fila, ela entra. E ela quer ser atendida antes de qualquer um. Então ela fura a fila, ela paga para alguém que está lá na frente. Ela quer trocar. Essa é a pessoa que carrega a impaciência do sofrimento. Já a terceira categoria de paciência é a impaciência do medo. E essa impaciência, ela acaba se misturando com todas as outras. E, na verdade, essas três categorias que eu defini agora, elas se misturam também. Então, tente perceber, tente mais sentir do que mentalizar em qual categoria que você está, porque fica mais fácil para entender de que forma que o seu incômodo te perturba. A impaciência do medo é aquela pessoa que quer esconder algo conhecido, porém velado, ou algo oculto, que está a nível do inconsciente. O algo conhecido, claro, está a nível do consciente. É quando a gente fez algo com alguém que suscita vergonha ou culpa. E aí a gente quer esconder a todo custo. Então, quando vem alguém e traz um assunto, traz uma lembrança de algo que põe em risco o que você esconde vir à tona, você fica naquele exato momento impaciente com aquela pessoa, com aquele assunto, mas possivelmente com aquela pessoa. E aí você faz de tudo para aquela pessoa saia daquele assunto e vá para um outro assunto. Mas só que você não conhece, porque as pessoas não sabem o que está te trazendo aquilo. Então ela insiste um pouco naquele assunto. E aí você vai ficando cada vez mais impaciente. Por quê? Porque é a vergonha de ser descoberto. Já pelo lado da culpa é a mesma coisa. Quando você fez algo que você quer esconder de alguém traz um assunto, você quer mudar de assunto. Então, você já se percebeu querendo mudar de assunto? Quando a gente quer mudar de assunto é porque, de alguma forma, há algo que possa vir à tona. Só que quando está a nível do oculto, a gente não consegue identificar. Eu vou trazer agora um conto popular para que a gente possa entender o que é essa impaciência. É um conto popular pequeno, que é dos sapinhos que caminhavam no meio de um mato, a maioria das pessoas conhecem, até que de repente, plof, plof, 2 sapinhos caíram dentro de um buraco. Os outros ouviram o plof, plof, caindo dentro da água. Olharam para um lado, olharam para o outro, sentiram falta dos 2 sapinhos e começaram a procurar em que buraco aqueles sapinhos haviam caído, até que de repente eles perceberam o buraco que os sapinhos caíram e se uniram ao redor daquele buraco. Olharam para lá e começaram a conversar um com o outro. Vendo o esforço dos sapinhos tentando sair do buraco, um conversava com o outro. Será que eles vão conseguir? Eu acho que não. Aquele ali já se machucou. Olha só, aquele ali já bateu com a cara. Vai ser impossível eles saírem. Até que um diz para os 2 sapinhos que estão dentro do buraco, cheio d'água, tentando sair do buraco. Acho melhor vocês desistirem. Vocês vão fazer esforço à toa. Não está percebendo que o buraco é muito profundo? E eles começam a cada vez mais ficar impacientes
com a reação dos sapos que querem a todo custo sair daquele buraco para não morrer. E eles vão jogando cada vez mais para dentro do buraco palavras e emoções pesadas. E um dos sapos começa a incutir na sua energia a emoção que eles jogam, as palavras que eles emanam, e vai se sentindo cada vez mais pesado, mais fraco, mais sem força e morre afogado. Já o outro sapinho, quando começa a pular, a bater de uma parede a outra, ele começa a desviar daquelas emoções e ele dá voz ao seu mentor, que é o seu coração. E ele começa a perceber que ele não pode dar ouvidos àqueles sapinhos. Então ele fecha os seus aurículos, eu não sei qual é o nome que dá às orelhas de sapo, tá, gente? Ele começa a fechar os seus ouvidos para as mensagens pesadas que os outros sapos jogam lá de cima, e começa a dar força para a sua voz interior. E começa a pular de parede, até que de repente, ele sai. Ele sai do buraco. Os sapinhos pulam e se unem ao seu redor. Olham para ele e perguntam: ué, mas você não ouviu o que a gente disse? Você não ouviu? Ora, o que é? Você é surdo? E ele disse: eu ouvi, mas não quis dar lugar à sua fala. Eu preferi dar a voz ao meu mentor interior. E, gente, quando a gente vai trabalhar com adolescente que consegue contar essa história e com elementos que atendem às necessidades não atendidas dos adolescentes de forma profunda, eles entram num movimento de reflexão tão bonito que eles começam a perguntar coisas que vão ajudá-los a sair do lugar que eles foram colocados. Na verdade, eles não entram. Eles não têm raiva à toa. O adolescente não é impaciente à toa. Ele é impaciente, ele tem raiva das pessoas que fizeram eles acreditarem que eles precisavam estar naquele lugar, que eles se encontram naquele exato momento. Sabe a mãe que diz para outra mãe: o meu filho é isso, é aquilo outro, diz tudo de ruim do filho. E a outra mãe que tem um filho super bacana, mas quer pertencer ao mesmo grupo de mãe impaciente que ela vê, então ela diz que o filho dela também, porque você não conhece o meu filho é isso e aquilo outro. Pois ela diz para o filho dela: não liga não, eu disse só para elas não ficarem de olho grande em você, mas só a energia pesada que ela emana para o filho, ao colocar ele no mesmo lugar que os outros garotos, ela alimenta nele a impaciência, a raiva, a impresteza, tudo o que ela não quer para o filho dela. E aí o que ela ganha? Ela ganha filhos igual ao filho da vizinha. Então aí está o ganho que a impaciência nos traz, nos colocar no mesmo patamar que o outro. Aliás, esse é um dos ganhos. Agora eu quero trazer para você uma história real de uma constelação online que eu fiz, de uma moça que veio. Aliás, eu perguntei a ela se ela permitia contar a constelação dela por alto, e ela, porque foi tão profundo, foi tão bonita a constelação dela e profunda, que ela falou assim: claro, mas aí claro que eu vou trazer aqui de forma bem superficial, mas para que a gente possa refletir da impaciência oculta que a gente traz, que a gente nem sabe que traz. A reclamação dela, o ponto que ela queria olhar era: por que as pessoas do trabalho têm tanta dificuldade em ter paciência com os deslizes, com as dificuldades que ela tem no trabalho? E ela, como é online, eu pedi que ela me contasse um pouco mais da vida dela, da relação dela com os pais e tal. E a princípio era as mil maravilhas. Mas eu desenvolvi uma técnica aqui
para fazer com que a pessoa chegue no ponto em que ela não quer olhar, ou seja, para o lugar que ela não quer olhar de verdade. Quando a gente não quer olhar para algo, a gente... Deixa eu acertar um negócio aqui. Quando a gente não quer olhar para algo, é porque a gente quer esconder aquele algo. E aí eu perguntei a ela, e aí ela foi trazendo, através dessa dinâmica que eu fiz, ela foi trazendo lembranças da impaciência da mãe com ela em vários movimentos da vida. E então eu perguntei a ela, agora você me diga, quem da sua família tinha paciência com você? E aí ela aponta o pai e a tia. E eu disse para ela, e qual a dificuldade de você ir buscar a paciência com seu pai ou com a sua tia? De ver que as pessoas tinham paciência com você. Claro que a gente não precisa nem falar, é porque, né, é claro que ela não precisava nem responder, mas na verdade, a dinâmica oculta que Bert Hellinger tanto fala, né, que a gente faz e que a gente não percebe, é que ela queria mesmo a atenção da mãe. Claro, era o ser com quem ela ficou ligada durante 9 meses por um cordão umbilical. E não é porque cortaram aquele cordão que ela perdeu força. Não, aquela energia continua, aquela energia de poder de ligação, de presença da mãe continua, mesmo que ela, cara, vá para outro país ou seja adotada. A ligação mãe e filha continua eternamente. E ela queria o quê? Queria a atenção, queria o carinho, queria a paciência da mãe que ela não conseguia. Então eu perguntei a ela, ok, então você, na sua vida você tinha impaciência, mas tinha, por outro lado, 2 pontos fortes de paciência. Tinha impaciência, mas tinha, por outro lado, 2 pontos fortes de paciência. Agora me diga como era que era a relação da sua mãe com a sua avó. E aí ela diz que muitas vezes ela ouviu a mãe dizer que a avó repetia, ela não conheceu a avó repetia que se não fosse aquela filha, ela seria uma mulher desamparada, porque aquela filha tinha força, ajudava ela em tudo, ela era a filha mais querida e tal e tal. Uma criança que ouve isso se coloca no lugar de superior à mãe, de empoderada, acima da mãe. Então ela desrespeita a hierarquia. É um pertencimento, ela tem um pertencimento real, que todo mundo quer, mas ela tem um pertencimento que vai além dos poderes da mãe, que é um falso pertencimento. Ela ocupa o lugar de mãe da mãe. Olha que interessante. E aí o que acontece? Ela começa a tomar conta da mãe como se fosse a mãe daquela mãe. Só que a criança, quando ela entra nesse movimento, e o Bert Hellinger deixa muito claro na constelação familiar, nos seus ensinamentos, que criança veio para ser acolhido, criança veio para ser cuidado. Quando ele não é cuidado, o que acontece? Ela começa a sentir raiva. Ela sente raiva daquela mãe. Vocês já perceberam? Isso faz sentido para você? Escreve aqui para mim se isso faz sentido para você. Se eu aproveito, bebo um gole d'água aqui. Me diz aqui para mim. E então a gente percebe que quando essa filha que precisou cuidar dessa mãe sentiu raiva, com o tempo ela foi se sentindo como? Impaciente com aquela mãe, porque aquela mãe não respondia a todos os esforços que ela implementava para que aquela mãe saísse do buraco, porque a mãe de alguma forma ela perdeu as forças. Vai que tenha sido do contato que ela teve com a mãe ou com os pais ou com a avó, com algum cuidador dela, tirou a força dela. Então ela criou uma estratégia de ser fraca. Isso não quer dizer que ela vai parar naquele momento da vida dela, mas ela vai crescer, ela vai casar, ela vai ter filho e vai
continuar naquela mesma estratégia de vida, de se colocar no papel de fraco. Aí vem uma filha, a filha cuida da mãe que não foi cuidada, cria essa estratégia de falso poder, ela tem a filha que veio a cliente a ser cuidada, o que ela faz? Ela se coloca no papel de impaciente com os amigos do trabalho que não tinham paciência com ela e se coloca no papel de sofredora, assim, acolhendo a avó para dentro do sistema familiar, porque a mãe dela, de alguma forma, excluiu aquela avó do lugar dela ao tomar a força daquela mãe. Ela exclui, ela tira o poder daquela pessoa, ela tira a dignidade, ela tira a força daquela pessoa. Então ela exclui aquela pessoa de alguma maneira. Excluir não é só mandar embora, abortar, matar, qualquer coisa. Não, excluir é você também tirar a força daquela pessoa. É não deixar que ela exercite a força dela. E qual o nosso papel enquanto pessoa? É o exercício da compreensão, fazer esse pensamento reverso até chegar no que realmente nós queremos esconder. Quando a gente volta no início da constelação da cliente, a gente percebe que tudo o que ela queria era ser vista como a avó e exercitava a impaciência da mãe. Quando ela percebe isso, eu pergunto a ela, quem no seu trabalho tem paciência com você? E aí ela diz, e aí sim eu botei os bonequinhos. E aí eu botei os bonequinhos e disse para ela dizer para os bonequinhos, ok, agora você diga para esses 2 bonequinhos que tem paciência com você. E diga também, botei na frente desses bonequinhos do trabalho, os bonequinhos, atrás dos bonequinhos do trabalho, os bonequinhos do pai e da tia. Diga para todas essas pessoas que têm paciência com você, ok, agora, obrigada por todo o esforço que vocês fizeram para que eu ganhasse a minha força. Agora eu tomo a minha força e sigo a minha vida como eu vim para seguir. E aí ela vai. Claro que eu não disse isso, eu disse outras coisas para ela que vieram na hora, mas em suma, foi isso. Ela conseguiu reconhecer que ela tinha força. Porque o que ela disse? Ela falou, nossa, agora eu estou reconhecendo que na verdade eu faço errado, mas a cada dia que passa dentro do meu trabalho, as pessoas vão me dando coisas mais fáceis para eu fazer. E por quê? Porque eles reconheciam que ela era mentalmente incapaz, digamos assim. Eu falei assim, gente, você não é, você é inteligente. Como qualquer pessoa, o que você faz é difícil? Ela falou, não, é super fácil, eu posso fazer coisas que eu fazia antes agora. Percebe? Entende isso? Gente, essa fala que eu trouxe aqui para vocês faz sentido para vocês? Traz alguma lembrança, alguma emoção ou alguma situação que você viveu? Você enquadra isso em alguma coisa? Te ajuda de alguma forma? Porque se te ajudar, eu vou ficar super feliz, porque assim, é o caminho pelo qual eu estou seguindo, né? Ajudar o outro através dessa visão sistêmica, porque a visão sistêmica é mais do que o movimento de constelação familiar. Para mim, passa a ser uma filosofia de vida. Quando eu tropeço e caio num buraco, eu paro imediatamente e, ao invés de ficar procurando a chave ali dentro daquele buraco escuro, o que eu faço? Eu pulo dali, vou para a luz e olho para o buraco escuro e tento entender, dizer a frase que o Bert Hellinger sempre estimula os consteladores a dizer: aonde está o amor dentro daquela situação que eu enxergo como uma situação problema, uma situação ruim, ou uma situação que vai deixar deficiente a minha forma de pensar no mundo e vai tirar a minha força. Aonde está o amor? E quando a gente consegue enxergar onde está o amor, a gente entende qual é a emoção pesada que a gente gerou dentro desse mundo de ilusão que a gente vive, e a gente consegue
tirar a força dessa emoção pesada, olhar para ela e dizer: ok, obrigada por você existir. E agora eu amo você por libertar você e a mim. Ou seja, eu amo você por me permitir libertar você e a mim. E assim você vai aliviando o seu coração. Esse era o recado da impaciência que eu queria trazer para vocês. Vai ficar salvo aqui, vou salvar no Facebook e vocês podem lá também fazer pergunta. Ok? Bom, então eu fico por aqui com um amor enorme no coração. Namastê.